of blood pressure, you must remove your mask before using the airplane oxygen mask. Oi, tudo bem? Meu nome é Vitória e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu primeiro mês aqui na Alemanha e como foi também no aeroporto, como foi até chegar aqui. Então eu vou começar falando que eu descobri que eu ia vir realmente pra Alemanha 2 semanas antes de embarcar por toda a questão da pandemia e tudo mais. Então eu realmente descobri 2 semanas antes, foi muito doido. Eu tive que pedir demissão, fazer tudo correndo, assim, porque eu literalmente mudar de país em 2 semanas, né? E aí no dia do meu embarque, eu tive que chegar muito antes, porque tinha que fazer o teste, aí o teste podia demorar até 4 horas, mas eu queria ter um tempo, né, pra não ficar tão em cima. Então, o meu voo foi 11h40 da noite, mas eu acho que eu cheguei no aeroporto umas 4 da tarde. 3h30, por aí. E aí eu passei o dia no aeroporto pra fazer o teste, que na verdade saiu em menos de 1 hora. Mas enfim, né, já tava lá, fiquei o tempão lá. Daí eu tava bem nervosa, mas do mesmo jeito que eu tava muito nervosa, eu tava muito tranquila em alguns aspectos. Tipo, parecia que a ficha não tinha caído ainda, sabe? Eu tava nervosa pela questão de, tipo, pegar um voo, que eu nunca tinha viajado sozinha. E minha viagem de avião que eu tinha feito era, sei lá, com 10 anos, sabe? E nunca tinha viajado internacionalmente, então eu não sabia o que esperar. Mas eu tava muito tranquila, porque parecia que tudo que eu tava planejando há muito tempo tava dando certo, sabe? Tanto que, mano, eu não chorei na despedida dos meus pais. E eu fiquei, gente, como assim? Eu imaginei que eu ia ficar chorando, assim, por horas. Mas nesse aspecto eu tava muito tranquila. E aí eu cheguei, beleza, foi tudo tranquilo. E aí vem uma outra coisa. Como eu descobri só 2 semanas antes, eu tive que correr pra poder comprar passagem. Aí eu comprei uma passagem, eu ia pra 3 lugares diferentes. Eu chegava por Munique, e daí eu ia pra Holanda, e depois voltava. Não, eu chegava por Frankfurt, aí eu ia pra Holanda e depois ia pra Munique. Então, tipo, que era desnecessário esse lance de ir pra Holanda. Mas foi a mais barata que eu achei, que eu tinha mala pra despachar, a de 23 quilos. Pão dura, né? Então eu fiz todo esse rolê, meu. Eu cheguei em Munique, era 10 e pouco da noite, e meu voo saiu em São Paulo às 11h40 do dia anterior. Então eu tava muito acabada. Mas eu gravei uns videozinhos pra mostrar. Não gravei muito não, porque eu fiquei com vergonha. Mas mostrando o que aconteceu, tipo, quando eu cheguei em Frankfurt, eu tive que pegar um metrô, tipo um trem assim, pra ir pra outro lugar. Aí quando cheguei nesse outro lugar, era muito grande, aí eu tive que passar por meio que um raio-x, mas eu não tinha entendido, sabe? E daí o moço ficou tipo, tá, vai, próxima. Aí eu fiquei, gente, olha pra você ver se entende. Daí eu fiquei, gente, tudo bom? Mas foi tranquilo até, eu pensei que ia ser pior. Eu não tinha muito tempo entre os voos, era sempre 1h30. E aí eu tinha que correr, na verdade, pra achar com certeza onde que eu ia embarcar. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu tive que fazer quarentena, porque as regras mudam toda hora, né? Mas eu não precisei estar com a vacinação completa quando eu vim. Mas aí eu tive que apresentar o teste. E ficar, era 10 dias de quarentena, mas no 5º dia eu podia fazer um novo teste. Se desse negativo, eu podia sair da quarentena. Então eu cheguei, daí eu fiquei esses 5 dias presa aqui, sem ter contato com as crianças. Os pais me traziam todas as refeições. Aí teve dias também que as crianças com máscara vieram e trouxeram a refeição aqui pro meu quarto. E foi assim, aí eu fiz, deu negativo o meu teste, daí eu comecei a viver, né? Essa é a primeira vez que eu tô saindo aqui na Alemanha, porque eu tava de quarentena, né? Daí eu fiz o teste, ele deu negativo agora, depois de 5 dias, 6 na verdade, que eu tô aqui. E aí eu posso sair pela rua pra andar. Mas eu não posso muito longe, porque eu ainda tô sem meu chip de celular, né? Então,
Eu não posso me perder, porque senão ferrou. Mas é isso. Minha cidade não é tão grande, mas tem tudo que precisa, sabe? E daí eu fui com os pais dar um rolê de bicicleta, o que foi outro ponto, porque no Brasil eu não andava de bicicleta. Eu sabia andar de bicicleta, mas eu sempre tive medo de andar na rua de bicicleta. Então com isso eu não sabia andar direito, sabe? Aí eu cheguei aqui e eles fazem tudo de bicicleta. Aí eles foram um dia e falaram... primeiro um dia a mãe falou, vamos andar de bicicleta. Daí eu fui. Daí ela viu que eu era meio péssima, né? Daí a gente ficou andando um pouco, daí ela começou a me ensinar as leis de trânsito daqui, porque a bicicleta tem que seguir lei de trânsito. E daí, gente, um monte de placa, um monte de coisa. E aí eles foram me levar pra conhecer a cidade, e aí nesse dia, outro perrengue. Eu, que não sabia andar de bicicleta, a gente foi pra cidade, aí tava tendo tipo uma passeata com as crianças, assim, pra ensinar as crianças as leis de trânsito, pra ensinar segurança, essas coisas. E daí eu tava lá e eu fui também. A gente andou, tipo, 19 quilômetros de bicicleta. Eu, que mal sabia ficar em pé. Toda vez que ia virar a bicicleta, eu achava que ia cair, que ia morrer. Imagina isso com um monte de criança, assim, entendeu? Criança não tem um senso de direção. Eu tinha mais ainda, então eu ficava aterrorizada, né? Mas agora tá um pouco melhor. Sobre a adaptação. Foi muito difícil em questão da comida, porque no Brasil a gente sempre come arroz, feijão. E aqui eles não têm isso. Então, primeiro de tudo é que no almoço, cada dia é uma comida diferente. Então, tipo, só que geralmente é massa. Então é macarrão. E outra coisa também, a primeira vez eu fiquei chocada que eles comem panqueca às vezes de almoço. Tipo, panqueca americana. E aí eu fiquei, gente, isso não é almoço, sabe? E pão na janta. Eu não sei como eles conseguem comer tanto pão, porque é pão no café da manhã, aí as crianças levam pão pra escola, e daí na janta todo dia é pão. E, nossa, isso tava sendo muito difícil pra mim. Mas agora eu já vou, quando eu tenho que fazer compra, eu já vou, aí compro também as coisas que eu vou comer, e aí eu faço e eu cozinho. Eu nunca como pão mais na janta, porque... sinceramente, eu não gosto. A limpeza também é bem diferente, como limpar o banheiro, a questão de manter tudo organizado, a questão de lavar louça, eles lavam a louça um pouquinho diferente também. E aqui tem muita aranha e eles não se importam muito, o que foi um choque bem grande pra mim. Eu já passei por várias situações não legais com aranha, mas eu tô me acostumando melhor como conviver. Mas sempre mantendo tudo muito limpo, todos os meus ambientes, tipo, porque eu não gosto de aranha, sabe? Eles não se importam, mas eu não consigo lidar. E às vezes aparecem umas aranhas gigantes, que Jesus Cristo. Eu também fiz a aula de alemão, né? Comecei a aula de alemão. Eu não sei muito bem ainda como vai ser, porque foi a primeira semana só, mas parece legal e é bom porque eu conheço mais gente e tenho contato com mais pessoas. Sobre a família, é tudo muito certo, sabe? Porque a gente conversou muito tempo antes. Outra dica é, se você quer ser au pair, conversa muito com a família, faz muito Skype, pergunta muito sobre tudo. Eu e essa família, a gente realmente deu match, porque eles são muito musicais, todas as crianças tocam instrumentos, os pais também, eles gostam de teatro. E foi uma coisa que a gente bateu muito, sabe? Que a gente conversava sobre, a gente continua conversando sobre. Eles falam, ai, tem teatro aqui, vamos ver concerto. E tudo isso, você tem que ser muito sincera quando você tá procurando uma família, quando você vai ficar. Justamente porque pra você achar uma família que realmente bata com o que você quer, com o que você deseja e com quem você é, sabe? Não adianta, por exemplo, você escrever, a família fala lá que eles gostam muito de bicicleta. Daí você vai lá e fala, gosto muito de bicicleta também. Aí eles te dão uma bicicleta pra você fazer tudo. Mas você não sabe andar de bicicleta, você não gosta, você odeia. E aí, já era. Sobre o tempo, eu cheguei no verão. Sobre o clima, né? Eu cheguei no verão. Então eu peguei as 2 últimas semanas de verão aqui, que tava bem calor, tava tipo 26 graus, 25 graus. E daí começou o outono. E é muito doido, porque é assim, calor, e aí o outono já vem muito outono, sabe? Bem frio. Muito mais frio do que eu tô acostumada no Brasil. Tipo, é normal tá 10 graus, menos. Teve dia que eu acordei de manhã, as crianças estavam indo pra escola, tava 2 graus, sabe? É bem complicado isso pra mim. Mas eu tô me acostumando até, tô lidando melhor. Eu já fico feliz quando tem uns 15 graus assim, eu já tô feliz. O que mais? Sobre saudade da família. Eu tenho, sim, muita saudade dos meus pais, dos meus irmãos, dos
dos meus amigos, mas eu tenho muito claro o que eu quero fazer aqui, sabe? Então eu acho que isso ajuda. E eu também sou uma pessoa meio desapegada, sabe? Então não tá sendo um grande problema pra mim, porque eu converso, eu falo. Lógico que às vezes aperta, tipo, tem situações que, por exemplo, com a aranha, que eu começo a chorar por causa de aranha, e aí eu ligo pra minha mãe, sabe? E ela consegue me acalmar. Mas, tipo, eu acho que quando você tem um objetivo, fica muito mais fácil de você lidar com as coisas. E, gente, internet tá aí pra isso, sabe? Você fazer uma ligação e tudo mais. E eu quero muito conhecer muita gente, viajar bastante, mas com esse frio também eu não acho que vale a pena eu gastar minhas férias pra viajar agora. Então eu vou usar pra depois, quando começar a ficar calorzinho de novo, quando chegar a primavera, pelo menos. E estudar, né? Estudar bastante por enquanto, pra ver se eu aprendo o idioma. Ah, também, sobre o idioma. No Brasil, eu fiz 5 meses de aula de alemão pra conseguir o A1, conseguir fazer minha prova pra poder vir. Só que eu estudei realmente pra passar na prova, sabe? Eu não estudei pra aprender o alemão, assim. Então, quando eu cheguei, foi um baque bem grande, tipo, eles falam do jeito que eles falam na vida, né? Os pais conseguem falar um pouco mais devagar comigo, mas as crianças, quando eu cheguei, não, elas falavam normal, falavam entre elas, eu ficava assim, boiando. E aí, com as crianças, elas só falam alemão, elas não falam inglês. Eu cuido de 3 crianças, de 7, 9 e 11. E os pais, eles falam comigo em alemão e quando eu não entendo, aí eles falam em inglês. Mas eu espero aprender bastante alemão, é o meu objetivo aqui. E eu acho que é isso. Eu vou atualizando vocês quando as coisas forem acontecendo. E esse é o primeiro vídeo referente ao meu intercâmbio na Alemanha. Tchau!